Comigo no Evangelho de Lucas, capítulo de número 5. Lucas, capítulo 5. Quero falar sobre esse texto da pesca maravilhosa. Versículo de número 2. Quantos acharam, digam amém. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago. Os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto. Ou, em outras traduções, voltemos às águas profundas, e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Mas por que mandas? Lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixe, e rompiam-se a rede. Fizeram sinal aos companheiros que estavam em outro barco, para que fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isso, Simão e Pedro prostrou aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. Pois que espanto se apoderara dele de todos os que estavam, por causa da pesca que haviam feito. E de igual modo também Tiago, João, filho de Zebedeu, e que era o companheiro de Simão. E disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Coloca a sua mão sobre o texto sagrado. Vamos falar com Deus. Pai, esta é a tua palavra. Ela é fiel e ela é digna de toda aceitação. Fale conosco no nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, nós temos diante dos nossos olhos um texto muito importante. Haja vista que o texto que nós temos aqui em apreço traz para nós ensinamentos maravilhosos. Eu costumo dizer que todo milagre de Jesus é carregado de muitos ensinamentos. Esse texto não é diferente. Esse texto traz para nós ensinamentos extraordinários a respeito dessa pesca extraordinária e maravilhosa. Bem, a perícope do texto diz que é uma pesca maravilhosa. Mas a pesca maravilhosa não começou como uma pesca maravilhosa. Ela começou como a pior pesca da história dos seus discípulos. Vou repetir. A pesca maravilhosa não começou como uma pesca maravilhosa. Porque existem algumas coisas maravilhosas que estão na nossa vida hoje que não foram maravilhosas como é hoje. Quando eu olho para esse texto, diz o texto sagrado que os discípulos de Jesus, Pedro e os demais discípulos, estavam a noite inteira pescando, tentando pescar. Mas pela manhã, ao voltar para a praia, para o lago, o que acontece? Eles não pescaram absolutamente nada. Ora, que estranho, eles eram especialistas na arte da pesca, mas mesmo sendo especialista na arte da pesca, eles não conseguiram pegar nada. Eles não eram qualquer pescadores, eles eram experimentados na arte da pesca. Eles tinham gabarito para aquilo ali. Eles tinham capacidade para realizar aquilo ali. Mas sabe o que eu aprendo? E é algo importante. Às vezes algumas coisas dão errado na nossa vida. Às vezes algumas coisas fecham na nossa vida. Às vezes algumas
portas fecham na nossa vida, isso acontece porque Deus tem um propósito maior em nossas vidas. Ou seja, às vezes uma porta se fecha aqui, é porque Deus tem algo ainda maior lá na frente. Só que a nossa mente não consegue alcançar o tamanho da grandeza de Deus. A nossa mente não consegue alcançar o tamanho do agir de Deus. Aí nós temos duas opções: ou a gente reclama, briga porque as coisas não estão acontecendo do jeito que a gente quer, ou a gente descansa e confia em Deus. Irmãos, a verdade é o seguinte: grandes coisas na nossa vida vai exigir de nós uma grande confiança. Eu nunca vi mar calmo gerar um grande marinheiro. Um grande marinheiro é gerado em tempestades. E olha aqui, ao ler esse texto aqui, o que me chama a atenção é que mesmo os discípulos sendo experimentados na arte da pesca, eles não pegaram nada. Às vezes isso acontece com a gente. Você sabe muita coisa e nada acontece. Você tem experiência na sua área e as portas estão fechadas. Você sabe realizar muitas coisas, você tem contato, você tem padrinho, você tem amigo e nada acontece. As portas estão fechadas. O que é isso? É um propósito de Deus na sua vida. É a hora que Deus fecha tudo. Aleluia. Tem hora que Deus fecha tudo, porque Ele quer nos ensinar a depender dEle, porque Ele tem uma porta ainda maior na nossa vida. Alguém está entendendo o que Deus está falando aqui hoje? Olha, que eu estou diante de discípulos experimentados. Foi propósito de Deus não chegar um peixe naquela rede. Imaginando os discípulos jogando a tarrafa, jogando tudo, jogando as redes, jogando tudo, não vinha nada. O que está acontecendo? Eu tenho experiência, eu sei fazer, eu tenho habilidade. Só que tem hora, meu irmão, que a sua habilidade não serve para nada. Tem hora que a nossa habilidade não serve para nada. Tem hora que a nossa experiência não serve para nada. Tem hora que os nossos contatos não servem para nada. Tem hora que o céu está fechado, a porta está fechada, nada vai para frente. Pastor, o que eu faço? Confia no Senhor, porque Deus tem um propósito ainda maior na sua vida. Eu preciso entender isso. Porque quando tudo se fecha, Deus quer me ensinar algo. Tudo deu errado. E aí os discípulos precisam entender isso, porque eles voltam para a beira do mar e começam a lavar a rede. Não tinha peixe. Existia um propósito maior. Olha que interessante. No final do texto diz que Deus fez de Pedro e os demais discípulos de pescadores de homens. Ou seja, ser pescador de homens significa que o próprio Senhor tinha um propósito maior. Quem está entendendo, diga amém. Você está entendendo? Eles eram pescador de peixe, mas Jesus falou assim: não, mas eu vou fazer vocês agora de pescadores de peixe para pescadores de homens. Você nunca vai para o próximo nível sem antes ser testado por Deus. Você nunca vai para a próxima fase sem antes ser provado, porque Deus só aprova quem Ele prova. Ah, pastor, eu não estou gostando porque Deus não me deu isso, Deus não fez aquilo. Claro, você está no momento de provação, você está no momento de teste, você está no momento que Deus está te treinando para algo maior, mesmo que você não consiga entender, porque os discípulos não entendiam isso. Deus tem planos maiores na nossa vida. E eu tenho uma palavra do céu para nós: os planos de Deus não serão impedidos na nossa vida.
creio nisso. E aí você precisa acreditar que tudo aquilo que vem para dar errado na tua vida é um propósito de Deus, porque lá na frente Ele quer te colocar no novo patamar. Lembra de José do Egito? Tudo estava para acontecer de errado nele. Tudo estava dando errado, mas na realidade Deus estava colocando ele perto de algo ainda maior. Então esse fracasso que você está vivendo não é o fim da sua vida. Deixa eu dizer uma coisa para você. Um dia mal não significa que a tua vida inteira é má. Um dia ruim na sua vida não significa que a sua vida inteira é ruim. O que você está vivendo é uma fase, é um momento, é uma dor, e essa fase vai passar. Tem alguém comigo que pode dar um glória a Deus? Aí eu acho que interessante aqui, o barco estava vazio e as redes estavam vazias, e eles estavam ali lavando as redes. Lavar a rede é um sinal de frustração, sobretudo uma rede que não pegou peixe nenhum. Talvez se fosse alguns de nós, falassem, eu não vou lavar rede coisa nenhuma, não peguei peixe, por que eu vou lavar rede? Mas ainda assim eles estavam lavando a rede, o barco vazio, e eles estavam lavando a rede, mesmo com o barco vazio, eles estavam ali cuidadosos com a rede, lavando aquela rede. Às vezes nada está acontecendo na nossa vida, mas nós precisamos cuidar da rede que Deus colocou em nós. A gente precisa ter zelo com as coisas que Deus colocou na nossa vida. Não está acontecendo nada, mas você está cuidando daquilo que Deus já te deu. Tem gente que só quer celebrar aquilo que Deus ainda vai entregar, mas nós não temos que celebrar somente as coisas quando Deus faz. Nós precisamos celebrar as coisas que Deus já fez na nossa vida. Qual é o problema dessa geração? Que só quer celebrar a próxima bênção, mas esquece de celebrar a bênção que Deus já está derramando aqui, agora, hoje. Quantas bênçãos Deus já está derramando no culto como esse, desde a hora que você chegou aqui? Quantas vezes você foi abençoado no momento do louvor, no momento da oferta, no momento que alguém liberou uma palavra aqui no altar? Isso já é motivo para você agradecer a Deus, porque a bênção do Senhor já está sendo derramada na sua vida. Eles passaram uma noite inteira no fracasso, de frustração. Agora olha que interessante. Quando Jesus observou que o barco estava vazio, Jesus subiu no barco e começou a pregar no barco que estava vazio. Por quê, pastor? Se o barco estivesse cheio, não teria espaço para Jesus entrar. Jesus só entrou no barco e começou a pregar para aquela multidão que estava à beira do mar, porque o barco estava vazio. Então existia um propósito também, porque se o barco não estava vazio, Jesus não podia entrar, e se Jesus não pudesse entrar na beira do barco, na beira do mar, no barco, não teria pregação da palavra. E aí os discípulos emprestaram o barco vazio para Jesus ministrar a palavra. Às vezes a bênção de Deus na nossa vida não é ter o barco cheio. Às vezes a bênção na nossa vida é ter o barco vazio, porque o barco vazio abre espaço para Jesus entrar. Alguém pegou essa palavra aqui hoje? Tem uma palavra do céu. Louve a Deus que o seu barco está vazio, porque se a nossa vida tem um espaço, é sinal que tem lugar para Jesus entrar. Escute isso aqui. Você já cantou esse louvor que fala que ele cresça, eu diminua? Você já cantou aquele louvor, eu quero me esvaziar para que eu possa me encher de Deus? Sim ou não? Há momentos na nossa vida que a gente precisa se esvaziar. Há momentos na nossa vida que a gente não vai ter o nosso barco cheio.
E a gente precisa do nosso barco vazio. E que bom que o nosso barco tem hora que tem que ficar vazio, porque é sinal que tem espaço para Jesus entrar e fazer a obra dele. O grande problema de muita gente é que não tem espaço para Jesus entrar. E Jesus não vai arrombar o coração de ninguém. Jesus não vai arrombar a porta de ninguém. Ele só vai entrar se tiver espaço para ele entrar. E eu acho isso interessante porque as redes estavam limpas, eles estavam limpando, cuidando, o barco estava vazio, e Jesus pôde entrar naquele barco, estava vazio, então significa que ali tinha espaço para Jesus. Agora você consegue entender que existia um propósito de Deus naquele barco? Você consegue entender porque eles não conseguiam pescar nada, eles não conseguiram pescar nada? Sabe o que isso significa? Era um propósito de Deus ainda maior, porque abre espaço para Jesus entrar. Às vezes a gente está cheio de problema, não tem espaço para Jesus entrar. Às vezes a gente está cheio de exigência, não tem espaço para Jesus entrar. Às vezes a gente está cheio de orgulho, está cheio de arrogância, o nosso barco está entupido de coisa que não era para estar. Jesus olha, eu não posso entrar porque seu barco está cheio. Então às vezes Deus permite certas situações para esvaziar o nosso barco, para que ele então tenha espaço para ele entrar. Eu quero profetizar sobre as nossas vidas aqui hoje. Hoje Jesus vai entrar em muitos barcos aqui nesta noite. Alguém recebe esta palavra aqui hoje? Quando Jesus chega no nosso barco, alguma coisa acontece. Esse fracasso, essa perda, essa porta fechada, esta dor que você está vivendo, tem um propósito de Deus na sua vida, e é um propósito ainda maior. Se prepare, vem coisa grande de Deus na sua vida, vem coisa extraordinária de Deus na sua vida. Alguém recebe esta palavra e reaja ao Eterno de Israel. Vem coisa grande de Deus na sua vida. Então entenda, um dia ruim não significa que a tua vida inteira é ruim. Uma noite sem pescar nada não significa que você é um péssimo pescador. Significa que Deus tem um propósito na tua história para realizar coisas ainda maiores. Portas foram fechadas aqui hoje porque Deus tem coisas maiores na sua vida. Alguém recebe essa palavra aqui hoje e pode dar um glória a Deus? O apóstolo Paulo chegou à conclusão de dizer que ele não vivia mais, mas era Cristo que vivia na vida dele. Romanos capítulo 8, versículo 28 diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Essa é a parte A do versículo. A parte B diz o seguinte: que fosse chamado segundo o seu propósito. Ou seja, entenda isso aqui. Todas as coisas contribuem para aquelas pessoas que amam a Deus, que foram chamados segundo o seu propósito. Significa que até aquilo que está dando errado vai contribuir para o louvor e honra de Deus na sua vida. Meu Deus, eu estou sentindo a presença de Deus aqui neste lugar, e eu quero profetizar: esta dor que você está vivendo no momento vai glorificar a Deus. Esse fracasso, essa perda que você sofreu, descansa o teu coração. Deus está usando isso para te amadurecer. Deus está te usando isso para te treinar. Deus está usando você para provocar um milagre ainda maior. Alguém entende o que Deus está falando aqui nesta noite? Levante a sua mão e dá um brado de glória ao Eterno. Outra coisa que aconteceu naquele barco: o barco estava vazio, abriu espaço para Jesus entrar. Outra coisa que aconteceu: aquele barco virou um altar, porque naquele barco virou um púlpito, um altar da pregação do Evangelho. Jesus, em cima daquele barco, começou a pregar. Agora entenda isso aqui: o barco estava vazio, era um sinal de fracasso e de decepção. As redes estavam sendo lavadas, poderia ser um sinal de zombaria e de deboche para muitos, mas para Jesus aquele barco virou um altar.
Para Jesus, aquele barco virou um lugar da mensagem. Quem passava ali olhava assim, lá, o barco está vazio, não pegou nada. Ah lá, estão lavando a rede. Os pescadores experientes não conseguiram pegar nada. Mas para quem estava do lado de dentro, estava assim, está vazio, mas Jesus está aqui. Não tem peixe, mas tem Jesus. A rede está vazia, mas tem um altar da pregação. Jesus está pregando a palavra aqui no bar. Meu Deus do céu, alguém entendeu o que Deus está falando aqui hoje? Quem olha a tua vida do lado de fora fala que é um fracasso, mas você que serve a Deus fala assim, está vazio para os outros, mas para mim está cheio da glória de Deus. Jesus está ministrando a palavra no meu barco. O lugar da minha vergonha é o lugar da honra de Deus na minha vida. Meu Deus, alguém recebe essa palavra e pode dar um glória. Ou seja, o barco vazio virou um altar. O lugar do fracasso virou um altar de Deus. Eu prefiro um barco vazio com Jesus dentro do que um barco cheio de peixes sem Jesus. E às vezes aquele barco vazio momentâneo tem um propósito. Ou seja, aquele barco se transformou num instrumento de bênção para alcançar outras pessoas. Vocês estão entendendo isso? Da onde que já se viu que barco poderia virar um altar? Da onde que já se viu que barco poderia ser uma estratégia para a pregação da palavra? Aonde que está essa lógica? Jamais os discípulos poderiam imaginar isso, mas com Jesus no nosso barco, meu irmão. Aí o lugar do vazio, o lugar do fracasso, o lugar que você não consegue pescar nada, vira o lugar para a pregação da palavra do Senhor. Sabe o que eu aprendo aqui? O lugar da nossa vergonha, o lugar da nossa desonra, será o lugar da dupla honra de Deus na nossa vida. Eu vou profetizar, aquilo que você está vivendo é uma fase, aquilo que você está vivendo é um momento. Se prepare, abra espaço para Jesus entrar, porque Jesus vai entrar neste barco e alguma coisa vai acontecer. Só quem recebe esta palavra reage, só quem recebe esta palavra glorifica. Jesus está entrando neste barco, algo extraordinário vai acontecer. Meu Deus, levante a sua mão e dá um brado de glória ao Eterno. Ou seja, eles não pescaram nada, o barco estava vazio, mas aquela situação estava abençoando outras pessoas. Porque às vezes a nossa dor vai servir de bênção para outras pessoas. Irmãos, o problema da gente estar com o barco cheio é que muitas das vezes o nosso barco cheio nos deixa soberbo. E aí Jesus permite a gente não pescar nada para a gente ficar com o barco vazio. Porque às vezes a gente só ouve a voz de Deus quando o barco está vazio. E a gente não consegue ouvir a voz de Deus quando o nosso barco está cheio. Você conhece alguém assim? Que quando tudo está dando certo não lembra mais de nada. Não lembra de Deus, não lembra da igreja, está dando tudo certo. Aí chega uma hora que Jesus fala assim, não, você vai ficar uma noite inteira sem pescar nada, o barco vai ficar vazio. Porque quando o barco fica vazio, tem espaço para eu entrar. E a gente precisa dessa fase. A gente precisa desse momento, que é o momento que o Senhor permite o barco vazio. Porque é uma estratégia do Senhor para abençoar outras pessoas. E aí Jesus fala assim, agora vamos fazer o seguinte. Depois que Jesus entrou no barco, pregou a mensagem, Jesus falou o seguinte, agora é o seguinte, vamos entrar no mar alto. Vamos no mar profundo. Vamos às águas profundas. Por quê? O que eu tinha para fazer com a multidão, eu fiz na água rasa. Mas o que eu tenho para fazer na vida de vocês vai ser em águas profundas. Jesus falou assim, olha, eu vou entrar no barco,
Agora, eu vou com vocês às águas profundas, porque o que eu tinha para fazer com a multidão, eu fiz no raso. Mas tem coisas que eu tenho que fazer no profundo. Não dá para fazer no raso. Vai ter que ser em águas profundas. Uma boa pesca vai ser em águas profundas. Eu me lembro que eu estava num navio na marinha, um grande navio de tropa, de fuzileiros navais. E aí, de repente, cara, veio um barquinho de pesca de madeira, pequenininho. Parecia um papel. As ondas jogando aquele barquinho lá em cima. Jogando o barco para tudo, os pescadores tranquilos. Experimentados. E aí o comandante falou que eles estavam naquele nível de mar alto, profundo, porque em mar alto, profundo, é um ambiente que consegue pegar peixes, que são peixes, que têm o seu habitat natural em águas mais profundas, e aonde tem a quantidade ainda maior. Então tem coisas que Deus não vai tratar com a gente no raso. Tem coisas que Deus vai tratar com a gente no profundo. E aí interessante, é como se Jesus falasse, ó, eu resolvi essa questão com a multidão na beira do mar. Em outras traduções está lago. Tem tradução que fala que é mar, e tem tradução que fala que é lago. Eu já resolvi aqui. Agora, o que eu tenho para resolver com vocês vai ser no profundo. E não vai ser no meio da multidão, vai ser entre eu e vocês. Agora se prepare, tem coisas que Deus vai usar na sua vida para abençoar outras pessoas, mas tem coisas que Deus vai chamar você para entrar no profundo do tratamento dele na sua vida. Quem aqui está preparado para entrar em águas profundas com Deus? Quem aqui está preparado para entrar em águas profundas? Se prepare, que nesta noite Deus está tirando você do raso. Nesta noite Deus está tirando você da beira da água. Deus está tirando você com a água nos pés e no joelho. Se prepara, Deus está levando eu e você para as águas profundas. Águas profundas é lugar de milagre. Águas profundas é lugar de tratamento. Águas profundas é lugar do agir de Deus na sua vida. Águas profundas é sinal da manifestação do milagre. Alguém está preparado para receber o milagre de Deus em águas profundas? Levante a sua mão e reage glorificando ao Senhor. É aquele momento do particular de Deus. O momento da água profunda, meu irmão, é você, o mar profundo e Jesus. Agora, na beira do mar não, é você, Jesus, uma multidão, que Ele quer abençoar a multidão. Mas tem coisa que é tratamento pessoal. Aí Jesus pega assim, vamos para o mar. Vamos para o mar. É lá no profundo. É lá no profundo. É onde não tem multidão. É onde não tem ninguém. Mas é nas águas profundas, que é também o lugar do fracasso. Mesmo os discípulos sendo pescadores profissionais, é o lugar onde o Senhor quer curar feridas. Olha que interessante. No lugar das águas profundas foi onde eles não conseguiram pescar nada, mas foi justamente nesse lugar que Jesus levou ele de novo. Ou seja, é como se Jesus tivesse falado assim, olha, vamos voltar para o lugar do fracasso. Vamos voltar para o lugar onde deu tudo errado. Que isso, Jesus? O próprio discípulo fala, Senhor, nós pescamos a noite inteira, Senhor. Que isso? Eu fico imaginando os discípulos assim, ó, até onde eu sei, Jesus é carpinteiro. Fico imaginando isso. Eu fico imaginando o discípulo, olha, nós somos pescadores experientes. Até onde eu sei, Jesus é carpinteiro. Não sei aonde que Jesus jogou uma rede. Mas olha que interessante. Eles foram mesmo assim. Eles foram para onde, pastor?
Eles foram no lugar onde eles foram fracassados. Eles foram no lugar aonde tudo deu errado. Eles foram no lugar aonde eles tinham experiência, mas mesmo tendo experiência, deu tudo errado. Jesus fala, mas é para este lugar que a gente volta. Por quê? Porque aonde você foi mais humilhado, aonde você foi mais machucado, aonde vocês foram mais feridos, eu vou usar este lugar para glorificar o meu nome na sua vida. É como se Jesus estivesse falando assim, volta para o lugar da dor, volta para o lugar da humilhação, vocês vão passar pela moenda, mas fica tranquilo, vocês estão voltando para lá, mas não estão voltando sozinho, vocês estão voltando para lá com a minha presença, e vocês vão fazer uma pesca que nunca fizeram na sua vida. Alguém recebe esta palavra? Alguém entendeu o que Deus está falando aqui? Você foi machucado, foi fracassado, mas segure essa palavra, Jesus está voltando com você no lugar da dor, e Ele vai curar essa ferida, Ele vai curar essa dor, e Ele vai te honrar aonde você foi mais machucado, para a glória dEle. Ah, pastor, falaram que eu ia ser um Zé Ninguém. Fique tranquilo, Deus vai usar onde você foi mais machucado, ferido, para o nome dele ser glorificado na sua vida. Mas está tudo vazio. Que bom que está vazio, porque tem espaço para Jesus entrar. O que adianta você estar cheio de coisas, mas não tem espaço para Jesus? Quando eles lançaram a rede, aí começou a vir muitos peixes. Porque quando você está em águas profundas, não vai acontecer o que você planejou. Quando você está em águas profundas, vai acontecer o que o Senhor planejou. Quando você entra em águas profundas, já acabou o teu projeto ali. Quando você entra em águas profundas, não tem o teu projeto, não tem o teu plano, não tem a sua estratégia. Quando você entra em águas profundas, é o mestre que te conduz. É Ele que te escolhe. O escolhido, ele não escolhe nada. Quando Deus te chama, é o chamado que te escolhe. Ah, como é que você escolheu esse ministério? Eu não escolhi ministério, foi o ministério que me escolheu. Como é que você escolheu esse chamado? Eu não escolho chamado. Você escolhe profissão, mas chamado você não escolhe. O chamado é que escolhe você. Porque escolhido não tem escolha. O escolhido, ele é levantado. O escolhido, ele é buscado. Você nasce do ventre da tua mãe. Eu preguei aqui numa quinta-feira, que quando Deus levanta Jeremias, o Deus fala assim, Jeremias, eu te escolhi desde o ventre da tua mãe. Você não entendeu, meu irmão? Você está aqui hoje nesta igreja, profetizando, glorificando a Deus, mas Deus te escolheu desde o ventre da tua mãe para você estar aqui, para viver as promessas dele na sua vida. Alguém está entendendo o que Deus está falando aqui hoje? Alguns descobrem o seu chamado mais tarde, outros descobrem o seu chamado mais cedo, mas a verdade é que a gente nasceu para cumprir um propósito. Você nasceu para cumprir um chamado. Alguns descobrem cedo, outros descobrem mais tarde, alguns vão descobrir hoje. Diz a Bíblia que quando eles começam a lançar rede, debaixo da palavra de Jesus, Jesus pode lançar rede. Eles começaram a pegar peixe. Diz a Bíblia que o barco quase veio a pique. Ou seja, a Bíblia diz que o barco estava com tanto peixe, que quase que o barco afundou. Pegou aí, irmão? Deus vai te abençoar tanto, Deus vai te abençoar tanto, que você vai falar assim, meu Deus, o que eu vou fazer com tanta bênção de Deus na minha vida? Porque Jesus veio para dar vida, e vida em abundância.
Eu não estou falando apenas de algo pequeno. Eu estou falando que Deus vai te abençoar de forma extraordinária. Recebe essa palavra. Ainda este ano, Deus vai abrir uma porta tão extraordinária. Quem recebe palavra profética liberada no altar, segura essa mensagem. Ainda este ano, Deus vai abrir uma porta tão extraordinária na tua vida que você vai ficar assustado. Fique tranquilo, é providência de Deus, porque Jesus está no barco da história da tua vida. Alguém recebe esta palavra hoje? Deus vai permitir algumas coisas darem errado na nossa vida. Deus vai permitir a nossa rede ficar suja depois do fracasso. Mas Jesus está procurando um barco vazio. Jesus está procurando uma rede suja com espaço para ele entrar. Às vezes, uma rede suja e um barco vazio é tudo que a gente precisa para Jesus entrar. Ele quer um espaço. Agora, o barco ficou com tanto peixe. Isso é bênção, sim ou não? Mas o barco afundar por causa do peixe, isso é bênção? Não. Diz a Bíblia que o barco quase veio a pique. Mas de repente eles tiveram uma ideia. Estava passando um barco do lado. E eles falaram o seguinte: não, vamos compartilhar o peixe que a gente tem com o peixe. Esse peixe com o barco que está do lado. Porque a bênção só é bênção na nossa vida quando Deus me abençoa para abençoar. O que adianta você estar com o barco cheio, o barco lotado, o barco quase indo a pique e passa um barco vazio do lado? Sabe o que Jesus está ensinando? Olha, eu estou abençoando você para você ser instrumento de bênção na vida de outras pessoas. Alguém recebe essa palavra aqui hoje? Deus vai encher o seu barco de peixe. Deus vai encher o seu barco extraordinariamente. Alguém recebe essa palavra? Mas se prepare, Deus vai colocar pessoas no seu caminho para você usar o teu milagre para abençoar outras pessoas. Meu Deus do céu, tem alguém aqui que reaja a essa palavra? Tem alguém aqui que glorifique o eterno de Israel? Então você consegue entender que o propósito de Deus é você não reclamar no processo. E olha aqui, você não pode deixar que a reclamação contamine o seu coração, mas que o seu coração esteja aberto para viver o milagre que o Senhor quer liberar. Aí o barco estava com tanto peixe, e eles tiveram a ideia: não, a bênção só é bênção quando ela é compartilhada. Sabe por que o Senhor vai te curar? Porque você vai ser instrumento de cura na vida de outras pessoas. Sabe por que você vai ser restaurado? Porque Deus vai te usar para restaurar outras pessoas. Sabe por que Deus te usa quando você abraça alguém? Porque o teu abraço vai curar alguém. Sabe por que Deus te usa quando você canta um louvor? Porque Deus está usando o louvor dos seus lábios para abençoar alguém. Sabe por que Deus te usa através da palavra? Porque através da palavra que você ministra vai abençoar alguém. Sabe por que Deus te levantou como empresário? Sabe por que Deus te levantou como um homem e uma mulher próspera? Porque você vai abrir portas de emprego para outras pessoas. Você vai ser bênção de prosperidade para outras pessoas. Sabe por que Deus te colocou numa posição estratégica? Para você ser instrumento de bênção, de prosperidade. Meu Deus, alguém recebe esta palavra que hoje reage? Alguém levante a tua mão. Alguém reage glorificando o eterno. O lugar da tua dor, o barco do fracasso, o lugar da angústia, o lugar da decepção, é o lugar que Deus vai te abençoar para abençoar outras pessoas.
gente aprende com a caminhada aqui. E quando você está no momento de muita bênção de Deus na sua vida, você até se alegra, mas você não deixa aquilo ali roubar o seu coração ao ponto de se afastar de Deus. E também quando você é muito decepcionado, é muito humilhado, você entende também que aquilo ali não é motivo para também te afastar de Deus. Você é maduro para aguentar a pancada, os desertos, mas você é maduro para entender que o momento da bênção é o momento de adorar e honrar e glorificar a Deus. Veja que os discípulos viveram essas duas fases. A fase da dor, da decepção, aguentaram. E a fase da bênção, em vez de eles reterem a bênção, eles compartilharam. É para isso que Deus nos chamou para um propósito. Quando você dá aula numa escola dominical, quando você carrega uma cadeira da igreja, quando você enche um copo d'água, quando você varre o banheiro da igreja, quando você faz alguma coisa para o Senhor, você está sendo instrumento de bênção na vida de outras pessoas. Eu me lembro de um irmão que ele pediu para o pastor para escalar ele no trabalho da igreja, para limpar o banheiro da igreja. Ninguém queria esse ministério. E o irmão falou: não, pastor, eu quero ser levantado para limpar o banheiro da igreja. Isso é com o meu ministério. Mas o irmão não entendia nada. Aí quando ele ia limpar o banheiro da igreja, ele ungia o banheiro da igreja. Ele falava assim: Senhor, quando alguém entrar nesse banheiro, sinta a tua presença, seja tocado pelo teu espírito, seja transformado pela tua glória. Aí ele limpava, deixava tudo perfumadinho. E aí às vezes a pessoa estava no culto disperso, desconcentrada, a pessoa foi lá no banheiro. Quando chegava no banheiro, começava a chorar, começava a se derramar, e saía do banheiro chorando, falou assim: eu preciso entregar minha vida para Jesus. Porque foi tocado pela glória de Deus. Deus tem chamado cada um de nós para servir. Não importa onde você está, ali aonde você está é o lugar que você pode ser instrumento de bênção na vida de alguém, nem que seja no banheiro. Quinta-feira a gente deu o testemunho do nosso irmão, é Paulo Vitor ou João Vitor? Ele aceitou Jesus domingo passado, do lado de fora da igreja, quando a igreja estava fechada. E na nossa reunião de intercessão, a gente vive falando aqui: Senhor, quando alguém passar na porta da igreja, sejam atraídos pela sua presença. Ele falou que sentiu um aperto no peito, queria entrar, não entrou por vergonha. Na segunda volta, ele parou ali com o nosso irmão Luiz Paulo e falou assim: eu preciso entregar minha vida para Jesus. Está ali sentado dando glória a Deus. Por quê? Porque Deus te levantou para ser instrumento de bênção. Aonde você está orando aqui atrás, mas tem gente sendo abençoada lá fora. Você está lá no seu setor de trabalho andando, mas os anjos do Senhor estão entrando com você também. Aonde Deus te colocou é o lugar de bênção na vida de outras pessoas. O que Deus vai fazer tão grande, o que Deus vai fazer na sua vida é tão grande, que você terá que repartir com outras pessoas. De tão grande que é. É como Jesus tivesse falado para os discípulos: olha, vocês me emprestaram o barco para eu pregar a palavra. Agora eu vou recompensar. Vocês que me emprestaram o barco para pregar a palavra, eu vou usar este mesmo barco para abençoar vocês com uma pesca que vocês nunca viveram. Porque quando a gente empresta, a gente entrega a nossa vida para Jesus. Ele usa a nossa vida para abençoar outras pessoas, mas Ele também abençoa a nossa própria vida. Se coloque de pé e nós vamos orar.